Meus amados irmãos, vamos nesse momento fazer menção da palavra de Deus. Os irmãos lembram, nós não estamos lendo agora, 2 Timóteo, capítulo 2, não é verdade? Fortifica, pois, meu filho, né? Tu, pois, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. Fortalecer, irmãos, no Senhor. É do Senhor que vem a nossa força. É Ele quem sustenta com a destra das suas mãos, na verdade. No Salmo 28, verso 7, diz, irmãos, que do Senhor é a minha força e o meu escudo. A força, Ele nos fortalece. Ele pega pela nossa mão e nos sustenta. Ele é o nosso escudo que nos protege. Bendito seja o nome santo do Senhor. E quando nós estamos, irmãos, debaixo da proteção de Deus, nós estamos guardados, não é verdade, irmãos? Protegidos pelo Senhor dos exércitos, que fez os céus e a terra. Nós estamos guardados e protegidos por eles 24 horas, irmãos, sendo guiados pelo Senhor. Nós, quando buscamos a Deus, irmãos, nós temos ali uma intimidade com Deus, conversando com Ele. E quando nós conversamos com Deus, irmãos, ali, nós saímos, o que, irmãos? Fortalecidos do Senhor, não é verdade? Tem aquele ânimo, aquela injeção de ânimo, de alegria. É o Espírito Santo de Deus, irmãos, que traz essa alegria no crente, não é verdade? A Bíblia diz, irmãos, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Tem pessoas aí, irmãos, e tudo tal, né? Muita segurança, mas, irmãos, mas não tem aquele som reparador, é verdade? Bom é estar na presença do Senhor, bom é depender de Deus, nós deitarmos ali, irmãos, ter aquele som reparador ali, né? Isso aí, irmãos, é a paz de espírito, é a paz com Deus, contra as hostes, as ciladas do inimigo. Bendito seja o nome santo do Senhor. O que é isso, irmãos? É a graça de Deus sobre nossas vidas. E o que é, irmãos, a graça? A Bíblia diz, irmãos, que a graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou, conforme está em Efésios capítulo 2, no verso 8 ao 10, diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém venha se gloriar. Está vendo? Dom de Deus é a graça de Deus. E nós vemos, irmãos, em toda a Bíblia a graça de Deus, não é verdade? Se nós formos ver aqui em Gênesis, irmãos, o que é Gênesis? É a graça criadora. Deus criou todas as coisas, irmãos, fez todas as coisas, foram feitas por Ele. Nada do que foi feito sem Ele se fez. Bendito seja o nome santo do Senhor. E aquilo que Deus fez, irmãos, tudo é bom. Bendito seja o nome santo do Senhor. Se nós formos olhar, irmãos, em Êxodo, é a graça libertadora, né? Deus nos libertou, irmãos. Tirou lá do mundo, lá na sala do pecado.
libertou o povo de Deus que estava cativo lá no Egito. Isso, irmãos, é a graça libertadora de Deus. Aleluia. Se nós formos olhar em Esther, irmãos, é a graça que livra o povo da destruição. E para falar em Esther, irmãos, nós estamos estudando a escola bíblica dominical sobre Esther, sobre Ruth, duas mulheres de Deus, mulheres ali de fibra, e muitas mulheres de Deus, irmãos, tem ali, às vezes está no anonimato, não é verdade? Diz Candibar, irmãos, que diz que por trás de um grande homem tem uma grande mulher ali na oração, orientando. A mulher, irmãos, é a coluna da casa, que dá a sustentação. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, não percam, viu, a escola bíblica dominical. Vamos, irmãos, abraçar esse trabalho aqui. O maior curso teológico que tem, irmãos, é a escola bíblica dominical. Nós aprendemos muito um com os outros e saímos daqui, irmãos, fortalecidos, agraciados pela graça do Senhor. Bendito seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas se nós formos também, irmãos, olhar em Jó, a graça que dá de volta tudo aquilo que o diabo tirou. Está vendo, irmãos? A graça de Deus. Em toda a Bíblia nós vemos a graça de Deus. Se nós formos ver aqui em Salmo, irmãos, é a graça em forma de poesia. Está vendo, irmãos? A Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Poesias de homens ungidos por Deus, trazendo os versos ali de engrandecimento ao nome do Senhor. Bendito seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em Provérbios, irmãos, a graça que se manifesta a sabedoria. Está vendo, irmãos? A Bíblia diz que nós devemos, irmãos, pedir a Deus sabedoria, conhecimento, entendimento, irmãos, isso vem do Senhor, irmãos, é a graça, é para o seu povo, irmãos, é para quem busca os dons espirituais, irmãos. Os dons espirituais é para nós, é para a igreja. Nós devemos tomar posse dessas bênçãos que Deus tem para o seu povo. Ser revestido de poder, irmãos. Bendito seja o nome santo. É para o povo de Deus. Dá o dom, irmãos, de visão, dom de cura, de discernimento. Isso é para nós, irmãos. Nós saímos fortalecidos pela graça que há em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se nós formos olhar aqui, irmãos, nos evangelhos, é a expressão máxima da graça de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Nós tivemos um estudo de missões ali, irmãos, enriquecidos, saímos fortalecidos ali. Ter a consciência, irmão, de nós fazermos missões. Deus, irmãos, fez missão, começando por Deus. Ele entregou o seu Filho, o seu único Filho, irmãos, para morrer por nós pecadores. Ele Jesus entregou a sua vida voluntariamente. Está escrito, irmãos, em João 10:17, Jesus diz: por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para torná-la a tomá-la. Ninguém
ninguém adquire, eu mesmo adquiri o dou. Tenho poder para dar e poder para torná-la tomada. Esse mandamento recebi do meu Pai. Irmãos, tem muitos países aí, nós da janela 10 por 40, países fechadíssimos para a palavra de Deus, mas lá estão os missionários do Senhor fazendo missão. E para fazer missão, irmãos, tem que ter amor, não é verdade? Tem que ter amor, Deus amor, tem que ter amor para fazer missões. E eu vi, irmãos, um testemunho do missionário Congar. Tem países tão fechados como Coreia do Norte ali, que foram pegos, irmãos, 12 missionários fazendo missão. E pegaram eles ali e colocaram num paredão ali. Chamaram os soldados ali, cada um com um rifle, para atirar neles. Aí eles ficaram lá. E os missionários eram os seus rifles. Aí eles disseram assim: olha, algum de vocês aqui, se negarem o nome de Jesus, você pode sair dali, você não vai estar morto. Mas se não negar, vai ser fuzilado. Essa é a última chance. Assim disse aí o que estava na frente daquele batalhão ali. E teve um missionário ali, uns que saiu dali, negou o nome de Jesus, e um daqueles soldados que estava ali, irmãos, foi lá para o lugar dele. Aí o comandante disse: por que é que você está indo aqui para o lugar dele? Você não sabe que você vai morrer? Eu disse: eu saí, vim para este lugar dele, porque eu estou vendo aqui 12 coroas sobre a cabeça deles. E eu vim para o lugar dele para receber esta coroa. Aleluia. Acredito, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aquele que perseverar até o fim, irmãos, vai receber a coroa da vida. Bendito seja o nome santo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus diz: todo o poder é me dado no céu e na terra. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Um Deus poderoso, irmãos. Que nós, no momento de aflição, nós clamamos a Ele, irmãos, que Ele responde o seu povo, responde a sua igreja, aquele que ora com um coração sincero perante Ele. A palavra de Deus diz que a oração do justo, irmãos, pode muito em seus efeitos. A autoridade de Jesus, irmãos, quando Ele esteve aqui, irmãos, a autoridade de Jesus foi reconhecida até pelos doutores da lei, não é verdade? Nicodemo chegou perto dele e disse: Rabi, bem sabendo que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for comigo. Está vendo? E Jesus, irmãos, quando ali, Jesus, ele é mestre por excelência. Bendito seja o nome santo do Senhor. Olha aí, irmãos, que está escrito em João capítulo 1, no verso 3. Diz aqui: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Bendito seja o nome santo do Senhor. Está vendo? Em Isaías, verso 9, irmãos, Isaías 9, e o verso 6 diz que o nome dele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esse é o nosso Deus que nós servimos, irmãos. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e o fim, é o primeiro e o derradeiro. Bendito seja o nome santo do Senhor.
Em Filipenses, irmãos, capítulo 2, e o verso 9, Deus o exaltou ao seu Filho e deu um nome que é sobre todo nome, e que toda língua confessará que Ele é o Senhor. Bendito seja o nome santo do Senhor. É esse Deus, irmãos, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Foi Ele que tem nos resgatado e tirado lá da lama, irmãos, do lamaçal de pecado, e ter trazido para a sua maravilhosa luz. É motivo de nós nos alegrarmos, irmãos, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que esse tudo fez novo na nossa vida. Nós temos, irmão, um Deus zeloso que cuida do seu povo e que foi preparar uma morada para cada um de nós, para onde Ele estiver, estejais nós também a sua igreja, irmãos. Então, irmãos, vamos abraçar a obra de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. A obra é de Deus, a igreja é de Deus, e aquele que trabalha na sua obra, diz a palavra de Deus que o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Aleluia! Fortifica na graça que há em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você está se sentindo fraco, irmão, ore a Deus que Ele venha te fortalecer na graça que há em Senhor Jesus Cristo. Ele levou, irmãos, aquele madeiro sem murmurar, aquelas aflições, aquela dor, Ele tomou sobre si as nossas dores e a nossa enfermidade e cravou ali na cruz do Calvário. Nós agora somos vivos, libertos, irmãos, da condenação, como está escrito em Romanos capítulo 8, verso 1. Agora nenhuma condenação há naquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Irmãos, e assim como Deus enviou a Jesus Cristo, Ele diz: agora eu envio a vós. Bendito seja o nome santo do Senhor. Em Lucas capítulo 9, irmãos, Jesus, Ele dá autoridade à sua igreja, a autoridade sobre todos os demônios, a autoridade para curar todo tipo de enfermidade, a autoridade para anunciar o Evangelho. Bendito seja o nome santo do Senhor. É um privilégio, irmãos, nós levarmos as boas novas de salvação em Cristo Jesus, anunciar o Evangelho. Os irmãos sabemos que até os anjos desejou anunciar esta palavra, mas Jesus concedeu a sua noiva, a sua igreja, que foi comprada e remida pelo sangue do Cordeiro. Bendito seja o nome santo do Senhor. Deus, irmãos, a autoridade à igreja do Senhor. É a igreja do Senhor, irmãos, que tem o elo de ligar aqui na terra e no céu. Aquilo que for ligado aqui na terra, irmãos, está ligado. E aquilo que for desligado também será desligado. A autoridade à igreja do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio, irmãos, fazer parte, aleluia, da obra de Deus, dessa grande comissão. Bendito seja o nome santo do Senhor. E Nicodemo não foi até Jesus e disse, Jesus disse para Nicodemo: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é isso, irmãos? É ser regenerados, nascido de novo. Nicodemos, um doutor da lei, um mestre, não sabia essas coisas.
coisa, irmãos. Amém? Não sabiam das coisas do reino de Deus. Como é que pode ir, Jesus? Será que um homem já sendo velho? Será que eu vou tornar o ventre da minha mãe e nascer de novo? Nicodemos não conhecia um novo nascimento em Jesus. É uma transformação, irmãos, é uma mudança de dentro para fora. É uma transformação tão completa que equivalia a um novo nascimento. Às vezes a pessoa está lá no mundo das drogas, irmãos, do alcoolismo ali, escravizado por Satanás, na sarjeta, mas ali chegou o irmão e vai anunciar o Evangelho de Cristo, o Evangelho libertador. Bendito seja o nome santo do Senhor. Este Evangelho nos tem poder. O apóstolo Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Aí, irmão, Jesus salva ele. É uma nova criatura em Cristo Jesus. O mundo passa a ver ele agora como luz. Mas rapaz, aquele dali não é fulano de tal assim. Nem parece ser mais a mesma pessoa. Por que não? Foi regenerado, foi nascido de novo, da água e do Espírito. Bendito seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, tem poder, tem autoridade. Bendito seja o nome santo do Senhor. Autoridade, irmãos, sobre o mar, autoridade, irmãos, sobre o vento. Jesus, uma certa vez, estava com os seus discípulos ali, irmãos, e se levantou uma grande tempestade. O vento assoprou, mas Jesus estava no barco e disse: vem, mar te aquieta. Vento, para de assoprar. E assim aconteceu. Bendito seja o nome santo do Senhor. A autoridade de Jesus, irmãos, sobre a morte. Ele ressuscitou ali o filho da viúva que estava morto, irmãos. Aquela mulher estava passando uma grande aflição na sua vida, mas quando foi encontro, irmãos, daquelas duas multidões, aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que andam com Jesus, irmãos, estão alegres, bendito seja o nome do Senhor. Mas aqueles que não estão com Cristo Jesus, estava a multidão todo triste ali, irmãos, aquela mãe chorando ali, o seu único filho ali, ali os seus projetos de vida ali, estava sendo enterrado ali, junto com seu filho. Muitos até queriam, irmãos, ali, consolar aquela mulher, trazer uma palavra de ânimo, mas não conseguiram, irmãos. Mas quando encontrou com Jesus Cristo, a sua voz meiga e suave disse: não chores. Irmãos, imediatamente ali, irmãos, não chorou mais. Houve uma paz no seu espírito, porque ele estava ali, irmãos, o dono da vida. Ele estava ali a vida. Jesus disse: eu sou a verdade e a vida. Ele estava ali a vida. Aleluia. E Jesus ali nos tocou ali nos guias e ordenou para aquele jovem ali: jovem, levanta-te. E o Espírito dele voltou, irmãos, e começou a ficar sentado ali. E Jesus Cristo agora entrega ao seu filho aquela viúva são e salvos. Bendito seja o nome santo do Senhor. Muitos de nós, irmãos, não é para estar aqui, mas o que é isso, irmãos? A graça de Deus tem nos alcançado, tem fechado a sepultura. Aleluia. E agora a vida que há em nós, irmãos, é Jesus Cristo que vive em
que nós possamos dizer como o apóstolo Paulo: não vivo eu mais em mim, mas Cristo vive em mim. Enquanto o Senhor me der fogo de vida, eu estarei anunciando a palavra dele, eu estarei pregando que Jesus Cristo, ele é o Senhor dos exércitos, que ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Estamos fazendo a obra de Deus, repreendendo os demônios e a enfermidade. Bendito seja o nome santo do Senhor. Grandes irmãos, é só o Senhor. A nossa mensagem que seja a mensagem de João Batista. É necessário que ele cresça e que eu desapareça. Que a pessoa possa olhar para nós, irmãos, e ver a luz de Cristo resplandecendo sobre as nossas vidas. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas vença o mundo, porque eu venci, e vós sois mais do que vencedores em Cristo Jesus. As lutas vêm, irmãos, as tribulações vêm, mas nós temos a quem recorrer. Aleluia! Ao Senhor dos exércitos. Nós vamos orar, irmãos, e a nossa força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Fortifica na graça que há no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vamos olhar para o lado, não, irmãos, nem para a esquerda, nem para a direita. Não vamos olhar para as dificuldades, irmãos, que às vezes o inimigo vai lançar, as dificuldades. Olha o que aconteceu, irmão, com Pedro. Jesus ia sobre as ondas, irmãos, andando ali sobre as ondas do mar. E Pedro pediu a Jesus que ele pudesse andar também nas ondas. E Jesus o permitiu, irmãos. O sobrenatural ali, irmãos. Que a pessoa, irmãos, no meio do mar. E agora você vai pisar e andar sobre as ondas do mar, ordenado por Jesus. Se Jesus te ordenar fazer uma coisa, irmãos, pode ir sem duvidar. Agora, se você duvidar, aí, irmãos, a coisa não vai acontecer. Sem duvidar. Pedro ali estava no mar. Quando ele colocou o pé, ficou firme. E começou a andar sobre aquelas ondas, irmãos. Mas ele começou, irmãos, a baixar sua cabeça ali e olhar as dificuldades da vida ali. E quando ele começou, irmãos, a tirar a sua visão de Cristo e olhar para as dificuldades, irmãos, ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, irmão, veio medo. Pensou que logo ia morrer. Senhor, socorre-me. Irmão, nós devemos estar sempre firmes, olhando para Jesus, confiando no autor e consumador da nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vem muitas, não vou passar isso aqui, irmãos. Vem as lutas, vem a tempestade, vem as provações. Mas uma coisa eu te digo, irmãos: Deus, ele vai permitir, irmãos, até o tempo que você, até aquilo que você pode suportar. Ele não vai colocar um fardo além que você não possa suportar, que você não possa carregar. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ele diz que o meu fardo é leve e suave, não é verdade? Então, irmãos, naquele momento ali, que você está já na zona ali, é que você vai clamar a Deus, e Ele vai vir em seu favor, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Ali o sobrenatural de Deus vai acontecer. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Deus, ele age, irmãos. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muitas vezes
Ele é poderoso, irmãos. Muitas vezes, irmãos, é necessário que aconteça algo na família. Muitas vezes Deus permite algo na sua família para que você se achegue mais a Deus, para que a sua fé seja mais avivada em Cristo Jesus, para que você venha sair fortalecido e venha reconhecer que sem Jesus o homem nada é e nem pode fazer. Foi assim que aconteceu, irmãos, com Jairo. A sua única filha de 12 anos, irmãos, veio uma enfermidade ali para tirar a vida da sua filha, mas ele recorreu, irmãos, a Jesus. Bendito seja o nome santo do Senhor. E Jesus, irmão, disse que iria lá, mas antes veio uma mulher que estava, irmãos, padecendo com um fluxo de sangue há 12 anos. A filha de Jairo tinha 12 anos, na verdade, e esta mulher vinha padecendo com um fluxo de sangue também há 12 anos. E Jesus curou, irmãos, aquela mulher. E quando Jesus já ia se deslocando para a casa de Jairo, aí veio um mensageiro, irmão, dizendo: não incomode mais o mestre, porque a tua filha já está morta. Irmãos, tem mensageiros, irmãos, ali, que mensagens negativas não é de Deus. Estava ali o dono da vida. Tem pessoas, irmãos, às vezes que quer trazer uma notícia para que ele entristecer, para você não ter mais jeito, para o seu filho não ter mais jeito. O pau que nasce torto até a fumaça, né? Sai torta, até a cinza é torta. É porque, irmãos, ele não conheceu a carpintaria de Jesus Cristo. Aleluia. Deixar Jesus trabalhar na sua vida. Aleluia. É Ele quem trabalha, irmãos. Mas vem esses mensageiros, irmãos, muitas vezes enviados pelo inimigo para querer roubar a sua bênção, para querer tirar a sua fé em Cristo Jesus, para querer ver você triste, cabeça baixa ali. Mas você tem a quem recorrer, um Deus, irmãos, que está nos contemplando. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E Jesus viu ali o coração de Jairo ali entristecido, irmãos, em receber essa notícia. Mas Jesus traz uma palavra de refrigério. Crede somente. Aleluia. Crede somente. É o crer, irmão, sem duvidar. É o crer na palavra de Deus, na autoridade que tem nesta palavra. Crer sem duvidar na concepção humana, irmão. Mas vamos olhar para o céu, vamos olhar para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. É dele que vem o nosso socorro, é dele que vem o nosso refrigério, aleluia. É Ele que nos dá este gozo e alegria no Espírito Santo em fazer a sua obra, a tempo e a fora do tempo. Crer somente, aleluia. Muitas vezes, irmãos, quando o Senhor está em silêncio, é porque Ele está trabalhando, olhando para o seu coração que está aflito, contrito ali, mas Ele está confiando nessa palavra, aleluia. E no momento certo vem o refrigério para a sua casa, para a sua família. Bendito seja o nome santo do Senhor. E foi assim, irmãos. E quando Jesus, irmãos, chegou na casa de Jairo, muitos curiosos estavam ali, e Jesus trouxe uma palavra de refrigério para os que estavam ali. Diz que ela não morreu apenas
está dormindo e eu vou despertar. Irmãos, muitos riram ali de Jesus, está vendo? Duvidaram, a incredulidade, duvidaram, irmãos, mas Jesus não permitiu que eles entrassem ali na casa de Jairo. Deus, ele não se agrada da incredulidade daqueles incrédulos. E Jesus entrou, só deixou entrar Pedro e João para a menina e Tiago. A menina estava morta, mas estava ali o dono da vida, aleluia. E diz: Talita, a ti eu te digo, levanta-te. E aquela menina levantou, irmão, o seu espírito tornou ali de novo, e mandou dar de comer e alimentar. Aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. Agora imagina aquelas pessoas que estavam lá fora, irmãos, quando Jesus disse que ia despertar o sono, e agora que vê ela viva ali na presença de todos, irmãos, como ficou aquelas pessoas, irmãos? Então te digo nessa noite, confie no Senhor, que fez os céus e a terra. Creia sem duvidar, creia e você verá a glória de Deus na sua vida. Então, irmãos, Ele tem nos chamados para dar fruto, aleluia, através da nossa vida. Ele tem dado autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades, e para anunciar a palavra de Deus. Anunciar a palavra de Deus, irmãos, com autoridade. Essa autoridade, irmãos, é para a igreja. Nós devemos tomar posse dessa autoridade que Deus tem nos dado à sua igreja. É Ele que faz a obra, irmãos. É o Espírito Santo que habita na igreja, que é maior que aquele que habita no mundo. Então, quando você for pregar a palavra de Deus, se for anunciar, anuncie com a autoridade que Jesus tem lhe dado. A situação está difícil, irmão, tá? Mas pregue com a autoridade que é Jesus Cristo, que vai responsabilizar. Ele deu autoridade sobre a sua igreja, irmãos. E essa autoridade, irmãos, está sobre a igreja do Senhor. Quando ele mandou os discípulos, irmãos, os demônios são submissos a nós oramos, as pessoas estão sendo curadas, e eles ficaram alegres, irmãos. Mas Jesus disse: não vos alegrais por isso, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. É essa alegria, irmãos, é essa certeza que nós temos que passar para os que estão lá fora, lá no mundo, pregar com a autoridade de Deus, com a ousadia do Espírito Santo de Deus, porque nós estamos escudados no Senhor, protegidos por Ele 24 horas, bendito seja o nome santo do Senhor. Então é essa alegria, irmãos, que deve estar sobre a igreja do Senhor. O crente, irmãos, que é cheio do Espírito Santo. O que é, irmão, ser cheio do Espírito Santo? Está aqui um pouco, irmão. Se você colocar por aqui, aí vai ficar transbordando. Isso significa ser cheio do Espírito Santo de Deus, a autoridade de Deus, o revestimento de Deus sobre nossas vidas. O que é o revestimento de poder, irmãos? Aqui eu estou vestido, não é verdade? Mas quando nós buscamos os dons do Espírito Santo, irmãos, nós somos batizados com o Espírito Santo, nós somos agora revestidos de poder, bendito seja o nome santo, para fazer, irmãos, anunciar a obra de Deus. Nós vimos, irmãos, que Pedro, quando andava com Jesus, né? Jesus ainda não tinha ido para o Pai e mandado o outro Consolador, andava ali.
E Pedro disse: Senhor, eu morrerei contigo, Senhor. E Jesus, olhando para Pedro, disse: Pedro, Satanás tem pedido para se andar na sua vida, mas eu tenho orado por ti. Mas eu morrerei contigo, Senhor. Antes que o galo caia 3 vezes, tu me negarás 2 vezes. Aleluia. E quando Jesus foi pego ali, irmãos, e eles começaram a andar de longe, você é um deles. Não, nem conheço. O galo vai cantar, está vendo? Mas você anda como um deles. Não, nunca nem vi isso na minha vida. O galo vai e se lembra, irmãos, e foi chorar amargamente. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer com um ser humano, irmãos, é a negar a Cristo Jesus, é a apostatar da fé. Foi chorar amargamente ali, irmãos. Mas quando Jesus ressuscitou, irmãos, e que a mulher falou: olha, diga que eu ressuscitei e a Pedro também. Então, irmãos, quando disse para Pedro aquela notícia que o Senhor ressuscitou e mandou dizer a Pedro também, especificou a ele, ali Pedro, irmãos, foi regozijado. O Senhor se lembrou de mim, o Senhor tem me perdoado, aleluia. Então, irmãos, Jesus disse: não vos ausentais de Jerusalém sem antes ser revestido do poder, sem antes receber o Espírito Santo de Deus. E ali, irmãos, quando eles receberam, foram cheios do Espírito Santo de Deus, foram revestidos do poder de Deus, a cruz veio para Pedro, irmãos, mas ele estava revestido. Ele passou por aquela experiência de ter negado a Cristo, porque a vida é só em Cristo, irmão. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação, perder a sua alma? Ele nunca mais. A cruz veio, e quando a cruz veio para ele, irmãos, ele não negou a Cristo. Ele disse: eu não sou digno de morrer como o meu mestre, mas me crucifique pelo menos de cabeça para baixo. Está vendo, irmãos? É o revestimento de poder. A igreja do Senhor precisa, irmão, do revestimento de poder, de buscar o batismo do Espírito Santo, para pregar o Evangelho, para dizer que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, aleluia, porque em breve Ele vem buscar a sua igreja, a sua noiva, irmãos. E quando nós chegarmos na presença dEle, irmãos, como é que está as suas mãos? O que você vai entregar para Ele? Qual é a desculpa que você vai dar a Jesus? Não, Senhor, eu não pude fazer a prova por causa da filha, por causa que ganhou. E qual é a desculpa, irmãos? Quem já foi ao aniversário, irmãos? Convidado pelo aniversário, a pessoa vai e convida, né? Tem aquela honra de convidar. Aí as pessoas chegam lá e vai presentear. Ali o aniversariante vai trazer um presente. Mas aquele que você foi convidado, foi honrado, e você vai chegar, não pude trazer nada, né? A pessoa fica todo sem jeito, não é verdade, irmãos? E quando for lá na presença do Senhor, quando Ele for dar os galardões, aleluia, para aqueles irmãos que mesmo no sofrimento, mesmo na luta, mesmo na perseguição, estava lá anunciando, dizendo que Jesus é bom. Mesmo na tribulação, estava produzindo, estava aqui fazendo a obra de Deus. Eu não retrocedi, eu não voltei atrás. Jesus disse: aquele que coloca a sua mão no arado e volta atrás, não é digno, seu Senhor, Ele não se agrada. Mas nós vamos avante, confiando no Senhor, porque a vitória vem é de Deus. Então nós devemos nos alegrar e nos fortalecermos na graça que há no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos olhar para Ele, irmão. Não vai olhar para um lado, não vai olhar para as lutas. Se você for olhar para aquilo que
Mas se você olhar para o alto, para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, nós saímos fortalecidos e vitoriosos em Cristo Jesus. Então, que Deus e Cristo possam nos abençoar em nome de Jesus. Amém.